Olá, olá, 26 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Ministro da Integração Regional entrega casas e vistoria programa habitacional no Maranhão. Comunidade escolar vai ser consultada sobre retomada das aulas na rede pública. Pesquisa aponta que brasileiros se alimentam de forma errada mesmo em tempos de pandemia. E no Dia do Psicólogo vamos falar sobre os cuidados com a saúde mental, em especial nesse período. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora nessa manhã. Estamos começando mais uma quinta-feira, gente, juntos aqui pela TV Difusora. E que bom saber que você está com a gente em todo o estado. Você na capital, você no interior, acompanhando a nossa programação até às 8 horas da manhã. Muita informação para você no nosso Bom Dia, quando chega o primeiro impacto, tá bom? Bom saber que você está com a gente nesse dia. Vai lá nas nossas redes sociais, em especial lá no Facebook, você registra lá qual bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia, aproveita e compartilha com os amigos. Você pode também no Facebook aí criar uma sala de vídeo, né? Uma sala de transmissão. Você vai lá e cria no Facebook uma sala mostrando que você está assistindo o nosso Bom Dia. A gente vai ficar super agradecido. Nosso muito obrigado em nome de toda a equipe, tá bom? Vamos lá, a gente começa hoje o dia atualizando os números da Covid-19 no estado. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde e a gente mostra na tela para você os números. Boletim que saiu na noite de ontem, por isso a gente atualiza para você esses números da Covid. 147.676 casos confirmados, 8.433 casos ativos, 3.390 óbitos, 135.853 recuperados. Novos casos nas últimas 24 horas, o registro aponta 105 em São Luís, 37 em Imperatriz, 1.613 nas demais regiões. Pois é, o Brasil completa aí 6 meses da chegada do registro do primeiro caso oficial de Covid. O Brasil atingiu 117.666 mortes, infelizmente. Passamos aí da casa dos 117 mil mortes. 3.717.156 casos acumulados da Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde durante uma entrevista, inclusive online, de apresentação do boletim epidemiológico semanal. Esses são os números agora. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.086 novos óbitos. Ontem o sistema do Ministério da Saúde marcava 116.580 e ainda há 2.889 falecimentos aí que estão em investigação pelas equipes das secretarias de saúde. Esses são os números após 6 meses, eu repito, da chegada da confirmação do registro do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Em relação à vacina, há aí uma expectativa ainda que deve girar ainda em torno dos próximos 4, 5 meses ainda em relação à vacina da Covid-19. Portanto, os cuidados continuam, gente, todos os cuidados relacionados a essa pandemia. Então, vamos ter muito cuidado, todo mundo ainda está valendo ainda, né? A gente precisa ter todos esses cuidados aí em relação à pandemia da Covid-19. Aqui no estado do Maranhão não é diferente, continua o uso obrigatório da máscara e a gente fica então aí nessa expectativa da vacina, não é? Dos acordos que estão sendo feitos com a China, com outros países também, no desenvolvimento dessa vacina da Covid-19. Enquanto isso, fazendo cada um a sua parte, né? É hora de fazer mais uma vez a nossa parte aí em relação a essa pandemia, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de forma coletiva, a preocupação com o outro também é fundamental nesse momento, tá bom? Com a chegada da pandemia, muita gente acabou se preocupando mais com a alimentação, por conta da melhoria, inclusive, da imunidade, né? Isso é fato. Mas uma pesquisa foi feita e mostrou que uma refeição balanceada ainda é rara na mesa dos brasileiros. Essa pesquisa foi feita pelo Ministério da Saúde e acaba de ser divulgada. Vamos ver. O que não pode faltar na mesa de Antônio Vieira é o que a maioria dos brasileiros gosta. Não pode faltar arroz e feijão, não. Entre junho de 2017 e julho de 2018, uma pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE concluiu que 76,1% da população consome arroz com frequência. Acompanhado do feijão, o percentual é de 60%. O queridinho dos brasileiros é o café, com 78,1%.
O estudo foi feito em parceria com o Ministério da Saúde. Foram ouvidos 46 mil moradores com idade a partir de 10 anos em 20 mil domicílios. Eles informaram o consumo alimentar para 2 dias. Os pesquisadores avaliaram que o consumo de frutas e verduras ainda é bem abaixo do esperado. Especialistas alertam para a importância da alimentação balanceada. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente deve ingerir sempre para ter um organismo mais saudável, mais disposição, mais energia, carboidratos, proteínas, frutas, verduras, fibras, para que a gente tenha esse equilíbrio e o nosso organismo, né, ele possa funcionar da melhor forma. Foi o que fez a Lúcia. A mudança de hábitos resultou em melhoria na saúde e imunidade. No começo foi difícil, porque o meu ritmo alimentar ele estava totalmente mudado da minha alimentação que eu tinha que fazer. E optei comer mais salada, mais fruta, comer comida saudável. A minha qualidade de vida hoje, ela melhorou, minha autoestima, tudo melhorou na minha vida. Melhora mesmo, né, gente? Saúde está em primeiro lugar e tem relação direta com tudo, né? É pensar a saúde de forma integral. Então, nada contra o feijão, o arroz, dá para ter uma alimentação balanceada com feijão, com arroz também no prato, mas é preciso ter outros cuidados. Frutas e verduras em especial, fica mais uma vez aqui o alerta para a alimentação, não só agora por conta da pandemia, mas inclusive você pode pesquisar, hoje é muito fácil pesquisar, inclusive na própria internet, quais são os alimentos que melhoram a própria imunidade, não é? Você ligado no Bom Dia nessa manhã, ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de quinta-feira. Estamos juntos aqui no Bom Dia. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar, vai trazer para você as informações da área de segurança. A Diogo Trim vai falar de política e muito mais, tá bom? Olha, o Maranhão tem 2 trechos entre os 100 do país onde mais acontecem acidentes. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostrou mais uma vez que a segurança no trânsito está diretamente ligada a uma palavra. Você sabe qual é a palavra? Prudência. O problema é que ao volante nem todos os motoristas agem como deveriam. Bastaram alguns minutos nesse trecho da BR-135 para registrarmos vários flagrantes. Além do retorno irregular, pedestres fora do local adequado para passagem. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, situações assim de imprudência são a principal causa de acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão. Em 6 dias, 8 pessoas morreram e no mesmo período foram registradas 1.316 autuações. Entre as principais estão motociclista ou passageiro sem capacete, ultrapassagem em local proibido e passageiros sem o cinto de segurança. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Maranhão tem 2 trechos de rodovias federais entre os 100 com maiores índices de acidentes do país. O primeiro é esse aqui onde nós estamos, na BR-135. O segundo fica na BR-010, em Imperatriz. Nós temos 2 trechos no Maranhão que estão entre os 100 trechos de rodovias federais, que fique bem claro, com o maior número de acidentes no país. Temos um trecho na BR-010, no perímetro urbano de Imperatriz, e aqui na BR-135, entre os quilômetros 0 e o 10 também. São acidentes que muitas vezes não são, digamos, letais, com um índice de mortalidade tão elevado, mas que ele termina inflando. São colisões traseiras, colisões laterais e outros tipos de colisões, falta de atenção, cruzamentos indevidos, que soma e potencializa e forma um número grande de acidentes. Índices que poderiam ser bem menores, com atitudes simples, como respeitar o que diz a lei. A pessoa tenha calma, tenha paciência, dirija com atenção, com cuidado, não infrinja a legislação, que ele vai estar contribuindo com a nação. De que forma? Vai reduzir a quantidade de acidentes, vai reduzir o custo da nação, reduzir o custo de hospital, de internação, custo família. É preciso lembrar que essa mobilidade permitida pelos veículos também pode se transformar numa arma letal, né? E aí tem a sua vida e a vida do outro também. Então, prudência é a palavra-chave. A pesquisa mostrou mais uma vez que é a imprudência que continua matando no Brasil nas estradas que cortam o país. Nós vamos ver agora em tempo real como é que está o trânsito na capital maranhense. Vamos lá, vamos ver? Imagens da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Avenida Guajajaras, é por lá que a gente começa. Uma das maiores avenidas aqui da capital,
pelo menos agora, nesse momento, a gente possa ter o trânsito tranquilo nesse trecho, né? Foi liberado aí para Lourenço Vieira da Silva as motos primeiro e aí na sequência os outros veículos. Trânsito liberado para quem está saindo aí do São Cristóvão. Um abraço aos amigos que estão com a gente aí. Aqueles que trabalham também aí na Avenida Guajajara já chegam no comércio, já ligam logo aqui na TV Difusora e a gente agradece a preferência, agradece a audiência. Vamos para o segundo ponto da cidade? Aí não temos informação de acidente, hein? No Bacanga, por enquanto, também não há lentidão no trânsito normal para o horário, você vê aí. Imagens da área Itaquibacanga, à direita a pista que segue no sentido Anjo da Guarda, Gancharia, né? A Vila Embratel, Vila Nova. No sentido contrário, as pessoas se deslocam para o centro da cidade sem nenhum problema até agora, não há acidentes. A gente já chegou na semana passada a mostrar um acidente aí nessa região, mas hoje não, tudo tranquilo no momento. Avenida Jerônimo de Albuquerque, agora a câmera colocada no antigo Roque Santeiro, os veículos estão parados por conta do semáforo que tem aí. E tem também sempre o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, principalmente em horários de pico como esse, né? Os veículos estão se deslocando aí para o retorno da Coama, nesse exato momento, a pista da esquerda. Na direita, quem vai para o Angelim, para a Coab, quem se desloca para esse setor da cidade também. Para fechar, mais um ponto na cidade, a Avenida Guaxenduba, é o centro da cidade que a gente mostra agora, perto do lindo Parque do Bom Menino, mas ficou bonito lá, hein? Muito bonito o Parque do Bom Menino, entregue à comunidade. Aí está, portanto, a descida das Cajazeiras e o acesso à região central da cidade. Tivemos um probleminha aí com o nosso link, mas agora sim você já tem aí um movimento na imagem em tempo real do trânsito aqui na capital de todos os maranhenses. De São Luís, a gente continua mostrando o trânsito, agora em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Vamos para lá. Imagens em tempo real, você tem nesse momento aí, ó. Nós temos nesse momento imagens da Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, é ali o cruzamento com a Simplício Moreira, hein? Praça de Fátima aí, à esquerda você vê no detalhe. Um abraço aos amigos que nos acompanham nesse momento em Imperatriz, o dia está começando na cidade, né? O movimento daqui a pouco com certeza vai aumentar bastante nesse e outros pontos da cidade de Imperatriz. Imagens em tempo real, monitoramento que é feito pela Prefeitura lá de Imperatriz e a gente mostra para você neste exato momento o trânsito. Tempo meio nublado aí nessa manhã na cidade banhada pelo Rio Tocantins, a cidade de Imperatriz neste exato momento, né? São 7 horas e mais 12 minutos, que bom saber que você está com a gente aí na região tocantina, acompanhando a nossa programação, os amigos em Porto Franco acompanhando o nosso Bom Dia, a gente agradece e segue aqui com muita informação até às 8 horas da manhã, tá bom? A gente agora muda de assunto, porque em menos de uma semana começa a funcionar em Imperatriz, na verdade a gente continua falando de trânsito, né? Começa a funcionar em Imperatriz o projeto de implantação do estacionamento rotativo de Zona Azul, hein? A iniciativa quer democratizar a utilização de vagas nas principais ruas e avenidas do centro comercial de Imperatriz. Vamos ver. O assunto ainda é questionado pelo imperatrizense. Você tem um carro, aqui a gente que é dono de loja aqui, você vai guardar seu carro aonde? Você vai ter que pagar um estacionamento fora para passar o dia todinho. Eu não acho de acordo isso aí não, com essas Zona Azul não, porque o cara já ganha uma mixariazinha para estar aqui na Getúlio Vargas. Se ganhasse bem, tudo bem, não sou de acordo não, mas bora ver como é que vai ficar. A implantação dos estacionamentos da Zona Azul está tão certa quanto as placas que já foram instaladas em ruas e avenidas do centro comercial da cidade. A partir de 1º de setembro, condutores de carro e de motocicleta vão desembolsar se quiserem um espaço para estacionar o veículo. Justamente para acabar com aquele problema, né, de falta de estacionamento no centro comercial, que a consequência negativa é o alto número de infrações de trânsito. Então, para isso, a solução é estacionamento rotativo, né, democratizar aquela vaga de estacionamento. Na principal avenida do centro comercial da cidade, as vagas da Zona Azul estão de um lado e do outro. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, o formato de estacionamento vai ajudar a diminuir algumas infrações, como fila dupla. Vagas para carga e descarga de mercadorias foram reservadas em vários pontos e tem reservas para o público preferencial, como as vagas para idoso e para pessoa com deficiência, que, segundo o Genilson, não vai atender a necessidade dele. Com muita dificuldade, né? Eu sou portador de deficiência física, então já estou achando meio complicado para poder estar nessa locomoção devido à deficiência que eu tenho. Isso aí é uma ação até que a gente vai rever, né? Inclusive, a gente foi abordado essa semana, um tema que a gente ainda não tinha observado, e a gente vai resolver esse problema o mais rápido possível, no qual é dar não só as 2 horas de vaga para ele, mas quem trabalha no centro comercial
e provar que tem uma necessidade especial, sim, ele vai ter o dia todinho de estacionamento gratuito. Com estacionamento privativo, a cobrança será de R$ 2,00 por hora para carros e R$ 1,00 por hora para motocicletas. A permanência em cada vaga é de até 2 horas no máximo. Importante, né? Rever aquilo que é feito, que às vezes não agrada, não atende, de fato, a comunidade. É importante ter essa humildade de reconhecer e fazer essa mudança muito legal. E para as pessoas, vai ter um período aí de adaptação para todo mundo, né? Para quem está implantando o sistema, para as pessoas, para os usuários do sistema também. Mas é fato que o disciplinamento em todos os locais em que foi implantado trouxe melhorias, sim, é uma forma de democratizar realmente o uso desses espaços públicos. Confira agora o nosso Giro de Notícias. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade determinou a reabertura das unidades de conservação federais para visitação pública, incluindo o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. As unidades estavam fechadas desde 22 de março de 2020 por força da portaria do ICMBio, que suspendeu a visitação pública por tempo indeterminado em função da pandemia do novo coronavírus. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial uma portaria com novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. O calendário vale para os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho. Os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenha sido considerado elegível. O novo calendário também abrange as pessoas que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto de 2020. Um levantamento feito pela consultoria de pesquisa Big Data Corp mostrou que o mercado de comércio online no Brasil cresceu 40,7% entre 2019 e 2020, chegando a 1,3 milhão de lojas virtuais. Entre 2018 e o ano passado, o aumento havia sido de 37,6%. A expansão do comércio virtual neste ano ganhou um impulso extra com a quarentena causada pelo novo coronavírus, uma parte do reflexo da pandemia, que digitalizou bastante consumidores e empreendedores. A Secretaria de Estado da Educação divulgou o resultado final das inscrições para candidatos às vagas de cursos de formação inicial e continuada em língua inglesa, na modalidade online. As inscrições foram realizadas exclusivamente pela internet. O resultado está disponível pelo link www.iema.ma.gov.br/seletivos. Os candidatos inscritos e selecionados deverão efetivar sua matrícula de forma presencial hoje e amanhã na unidade vocacional IEMA Idiomas, localizada na Rua Portugal, número 221, na Praia Grande. E por falar em educação, no próximo bloco, a comunidade escolar volta a ser ouvida hoje sobre a retomada das aulas da rede pública. E mais, vem aí Silva Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. São 7h17, nós voltamos já já. Imagens ao vivo nós temos de Imperatriz, mais uma vez. Agora um outro ponto, Avenida Bernardo Saião, é mais um ponto do trânsito que a gente mostra em tempo real para você. O Bom Dia volta em instantes. Um abraço pessoal aí na região Tocantina assistindo a gente. Voltamos já já. Falei que era rápido, já estamos de volta com o nosso Bom Dia aqui pela TV Difusora. Um abraço para Mauro Lopes, está com a gente em São Paulo, acompanhando a nossa programação. Lá no Rio de Janeiro, quem está é a Lucinéia Lu, no Rio de Janeiro, como eles falam lá, né? Então, o Nilson Silva está com a gente em São Mateus do Maranhão, pessoal em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em São Mateus acompanhando a nossa programação. Muita gente fora do Maranhão acompanhando o Bom Dia nas nossas plataformas digitais. Aproveita e compartilha com os amigos lá, tá bom? São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Olha, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpre agenda hoje em 2 cidades maranhenses. A gente vai saber agora os detalhes dessa agenda com o Eduardo Bueno. Bom dia, Eduardo. Oi, bom dia, Adalberto. Uma ótima quinta-feira para você e para todo mundo, pois são 2 cidades que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, deve visitar hoje aqui no Maranhão. A primeira é São Luís, por volta de 10h30 da manhã. Ele vai até o residencial José Chagas, que fica na região do São Francisco. Esse residencial tem 256 apartamentos e beneficiou cerca aí, Adalberto, de 1.000 pessoas, né? O investimento do governo federal foi de 17 milhões de reais. Esse dinheiro foi investido para a construção
ocupação desses imóveis, o que gerou aí cerca de 300 empregos diretos, principalmente para pessoas que viviam naquela área em situação de vulnerabilidade social. A maioria dos moradores, ou toda a sua totalidade, foram pessoas contempladas aí que viviam nas comunidades da Vila Jumento e da Ilhinha, naquelas palafitas, situação bem difícil. Eles viviam à mercê aí das condições de maré, foram todos retirados daquela área e levados agora. Essa entrega começou a ser feita há mais ou menos umas 2 semanas, começaram a ocupar então os novos apartamentos, que tem cerca de 46 metros quadrados. Só para reforçar, o residencial José Chagas tem 256 apartamentos, divididos em 8 blocos. Cada bloco tem 32 apartamentos. Agora, Adalberto, esse projeto, o PAC São Francisco, ele não contempla apenas a entrega de moradias. Ele também tem aí toda uma revitalização estrutural daquela área, como, por exemplo, construção de redes de abastecimento de água, de esgoto, de iluminação, também de força, e também o reforço de um talude, uma área lá que está sendo construída para evitar esses alagamentos com relação à maré, a variação de maré que acontece naquela área. Adalberto, daqui da capital maranhense, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, viaja para Barra do Corda. Lá ele deve entregar outras moradias, cerca de 4.000 moradias em 2 residenciais, aliás, um único residencial dividido em primeira e segunda etapa, o residencial Nova Barra, que deve ser entregue a partir das 3 da tarde. Só nesse residencial lá de Barra do Corda, 4.000 pessoas devem ser beneficiadas. O investimento do governo federal foi de 55,1 milhões de reais. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Daqui a pouquinho você volta circulando pela cidade, trazendo outras informações. Nosso Eduardo Bueno com a gente. São 7h23. O prefeito de São Luís vistoriou as obras de revitalização de praças no bairro da Cidade Operária. Os serviços devem ser concluídos até o mês que vem. Para quem viu por anos o espaço sofrer com a ação do tempo, não vê a hora do alívio chegar. Dona Zenilma, há mais de 30 anos, convive com o problema. A casa dela fica bem ao lado da ciclovia 104 da Cidade Operária. Todo dia era assalto aqui na rua, era muito mato, entendeu? Aí era assalto todo dia. Aí a gente, graças a Deus, conseguiu isso daí. E a gente tá pedindo que termine, né, pra gente ver. Mas tá ficando lindo, gostei demais. Pouco a pouco, as 11 praças que serão construídas vão ganhando forma. A via que está sendo revitalizada divide as unidades 203 e 205. Antes dos serviços começarem, todo esse espaço aqui era ocupado pelo mato e pela desorganização urbana. Com 1 quilômetro de extensão, a obra contempla o trecho que vai das proximidades da Universidade Estadual do Maranhão até o Viva da Cidade Operária. Vai melhorar a qualidade de vida, vai dar mais segurança, vai dar uma opção de lazer aos moradores, aos idosos, às crianças, aos jovens. Todo mundo vai poder usufruir. Então é uma obra fantástica, a Prefeitura de São Luís está de parabéns com o avanço dessa obra. A Vanessa espera com a reforma e a melhora na iluminação mais segurança, já que, segundo ela, os criminosos estavam se aproveitando das condições do local para praticar assaltos. Meio-dia, 6 horas da manhã, 10 da noite, perigoso demais. Quer dizer, agora vai melhorar bastante? Vai, 100%, principalmente pra gente aqui, que vai ficar bem de frente pra casa da gente, vai ficar muito bom. Poxa, é um sonho realizado, né? Com certeza, mais de 30 anos que a gente esperava essa praça aqui. A previsão é que tudo seja entregue ainda em setembro, mas o projeto na comunidade é maior. Ao todo, 20 equipamentos de lazer vão ser entregues. Será um espaço de lazer muito bonito para que as famílias possam ter a oportunidade de ter este espaço, ter momentos felizes neste espaço. Nós já temos inaugurado muitas praças, recentemente inauguramos no bairro do Vinhais e a previsão aí de mais de 100 praças a serem entregues ainda neste semestre. São 7h26, 7h26, você ligado aqui no Bom Dia. Um abraço para o seu Murilo, no Lava Jato, aí no Angelim, acompanhando todos os dias do nosso Bom Dia. Ele começa cedinho com o Silvão Alves no Bandeira 2. Aliás, por falar em Bandeira 2, é hora de falar de segurança com a participação dele. Silvão Alves. Olá, Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Importante a sua presença aqui, viu? Claro, com todos certeza. Silvão, vamos falar de segurança. A gente começa falando, puxando aqui um assunto. Aliás, a gente já vem falando sobre assuntos dessa natureza já há um tempo aqui no Bom Dia. Infelizmente, a gente vai voltar a falar sobre ele. Lá em Codó, ontem foi o dia, uma data importante para a defesa dos direitos das mulheres. Mesmo assim, em Codó,
Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa. Inicialmente, a polícia acreditava ser um suicídio, né? Mas aí as investigações estão levando para que caminho, Silvan? Bom, na verdade, pelo que foi verificado lá pelos peritos, que, na verdade, essa senhora pode ter sido assassinada pelo companheiro dela, que é o principal suspeito, está preso ele, está negando, mas ele já vinha sendo acusado pela família. A família não acreditava nessa hipótese de que ela tivesse recorrido ao suicídio. Ele tentou, de acordo com a polícia, simular uma situação, não é? Asfixiou a mulher e pendurou como se ela tivesse recorrido ao suicídio. Detalhe é que os peritos constataram no local que ela apresentava vestígios de violência sexual e também haviam hematomas pelo corpo da mulher, como se ela tivesse sido agredida, como se ela tivesse sido espancada. Aí não deu outra. A delegada Maria Tecla determinou a prisão desse cidadão aí, que agora está sendo investigado como principal suspeito de ter praticado um crime de feminicídio. Nós já vamos para 38 casos de mulheres assassinadas, 39 agora, com caso confirmado, o caso dessa senhora aí, 39 casos de feminicídio registrados em todo o Maranhão nesse ano de 2020. E ainda estamos no mês de agosto ainda, Sim, né? pois ainda temos todo mês de agosto ainda, que está terminando agora, mas daqui até o final do ano nós temos muito tempo ainda pela frente aí, a gente espera que haja uma redução, porque claro. Tem todo o mecanismo aí, a rede protetora, né, que funciona, tem todo o mecanismo. Infelizmente, a mulher, às vezes, até por falta de denunciar, ela acaba se tornando vítima desse tipo de crime. E claro que a mulher muitas vezes não denuncia por uma série de questões, o medo, inclusive, de denunciar, a dependência financeira, existe uma série de aspectos, o tema realmente é complexo. Obrigado, viu, Silvan? Um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã. No próximo bloco, o senador Everton fala sobre uma vitória importante para a educação brasileira, a promulgação do Fundeb permanente. E mais, MDB define na segunda que rumo vai tomar nas eleições para a Prefeitura de São Luís. Assunto aqui para o nosso John Coutrinho no quadro de política. A gente vai falar ainda sobre educação. Atenção, porque a comunidade vai se manifestar sobre a volta às aulas na rede pública. Nós voltamos em instantes com o nosso Bom Dia Maranhão. Um instante só. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32, você ligado aqui no Bom Dia, nessa manhã de quinta-feira, estamos juntos aqui pela TV Difusora. Um abraço pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, muita gente aqui com a gente, a Fátima Silva, ela é de Brisa do Mar, em Olho d'Água, a Núbia Santos está com a gente, o Deusdete da Silva, é lá de Monção, diz que a cidade inteira acompanha o nosso Bom Dia, a gente só agradece essa audiência que só cresce aqui no nosso Bom Dia, tá bom? A gente está de volta para falar sobre educação, porque a partir de hoje a comunidade escolar vai poder se manifestar sobre o retorno às aulas na rede pública. Esse assunto a gente vai falar agora aqui ao vivo com o nosso Eduardo Bueno. Eduardo, as pessoas vão poder participar então pela internet, é isso, dessa consulta? Exatamente, Adalberto, vai ser disponibilizado um link no site da SEDUC, que é o www.seduc.ma.gov.br, para que estudantes, professores e também familiares possam dar a sua opinião sobre o retorno das atividades. Só para a gente relembrar, viu, no dia 17 de março as aulas foram suspensas por conta da pandemia do coronavírus e desde então 234.687 estudantes estão assistindo às aulas pelo meio digital. Estava previsto para o dia 17 de agosto, agora mais ou menos uma semana, 10 dias, o retorno das aulas de forma híbrida do terceiro ano do ensino médio. Mas isso foi suspenso, viu, Adalberto? Então, as pessoas têm agora, tanto estudantes, alunos e professores, estudantes matriculados na rede pública estadual, vão poder, até o dia 1º de setembro, dar a sua opinião, responder questionamentos também da avaliação que eles têm feito aí desse ensino de forma híbrida. Esse link vai estar disponível aí na internet. Agora, quanto também, Adalberto, às aulas na rede privada e na rede municipal, como a gente sabe, isso cabe a cada um dos órgãos administradores. No caso, a Secretaria Municipal de Educação dos municípios decidir e então, no caso das escolas particulares, os diretores decidirem como um acordo com as famílias o retorno das aulas então nessas unidades. Essa pesquisa então, só para o pessoal entender que está em casa nesse momento, cabe apenas à rede pública estadual. Então você que é estudante, está em casa nesse momento, pode ir lá até o dia 1º de setembro, acessar o site da SEDUC, que é o www.seduc.ma.gov.br e dar a sua opinião, mostrar aí o seu posicionamento sobre o retorno das atividades na rede pública estadual. Volto ao estúdio com você, Adalberto Melo.
Obrigado, Bueno, pelas informações. É o nosso Eduardo Bueno trazendo informações para você ligado com a gente aqui no Bom Dia. Uma mente saudável é fundamental para o bem-estar de qualquer indivíduo. Ciente disso, no dia 27 de agosto é comemorado hoje, portanto, o Dia Nacional do Psicólogo, data em que a profissão, inclusive, foi regulamentada no ano de 1964, através da Lei 4.119, ou no governo João Goulart. Sobre o assunto, eu converso agora com o psicólogo Alfredo Barbeta, que nos fala sobre alguns cuidados, inclusive, que devemos ter em especial nesse período e a procura que tem aumentado por conta dessa preocupação, claro, com a saúde mental nesses tempos que vivemos. Está comigo o doutor Alfredo Barbeta. Doutor Barbeta, bom dia, é um prazer tê-lo aqui falando para todo o Maranhão. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade da gente poder partilhar um pouco, não é? Como psicoeducação, mas também comemorando o Dia do Psicólogo e da Psicóloga. Muito obrigado a vocês. Doutor Barbeta, a procura por essa preocupação, né, a gente falava ainda há pouco sobre a saúde mental, né? Ela de fato tem aumentado nesse período, essa preocupação das pessoas, a busca de mais informações sobre o assunto, até mesmo de consultas nesse período por conta de reflexos dessas mudanças. É um tempo de mudanças significativas, não? É verdade. A pandemia, o distanciamento social nos trouxe de volta para casa e nos colocou em contato com muitas dos nossos desafios, né? Familiares, financeiros, na criação dos filhos, no projeto de vida. A pandemia, a gente passou a vida inteira dizendo eu queria ficar em casa hoje. E quando a gente ficou, a gente entrou em contato com aquilo que é nosso, né? O mundo nos chama para tudo, né? Para sair, para a praia, para o barzinho, para o trabalho, para os negócios. A pandemia exigiu essa introspecção forçada. E aí a gente entrou em contato com as nossas dificuldades. Então, hoje nós temos uma demanda muito maior. Costuma-se dizer que a próxima pandemia que já está se anunciando é uma pandemia da angústia, da ansiedade, do desespero, enfim, do sofrimento emocional. E isso vai levar muita gente a um sofrimento, talvez até igual ou pior que a pandemia. Para o vírus tem vacina, para a falta de decisão, para o desamparo, para a rejeição, para o trauma emocional não tem vacina, né? Tem uma nova relação humana que está se construindo. Doutor Barbeta, e aí já que o senhor fez essa relação com o vírus, e até pegando como gancho esse raciocínio, dá para prevenir problemas mentais? Quer dizer, a partir de quando deve começar essa preocupação e que atitudes as pessoas podem tomar para cuidar melhor da sua saúde mental? Olha, na família, a gente tem que começar a fazer a prevenção em saúde mental no dia que você encontra alguém que você quer namorar. A partir daí, é o momento em que você tem que pensar no que você vai fazer da sua vida e daquelas pessoas que você gerar e colocar no mundo. Então, nós temos que repensar o papel da família, nós temos que pensar a família inserida nesse contexto atual. Então, nós temos que rever valores, rever pressão, modelo de educação autoritário, rejeição de filho. Tem gente que rejeita o filho porque é doente, rejeita o filho porque ele não é inteligente como eu queria, rejeita o filho porque ele não vai fazer o que eu quero, rejeita o filho porque ele é de uma outra orientação sexual. O primeiro passo para ter saúde emocional é você ser aceito por alguém, acolhido e amado, independente da classe social. O segundo é você tratar o filho como filho. Filho não é príncipe, filho não é rei, filho não é minha rainha, filho não é meu fofinho. Filho é filho, é alguém que eu posso cuidar, eu devo cuidar, eu preciso formar para o futuro e viver essa dinâmica de, ao mesmo tempo, ensinar a voar, mas não tomar o lugar das asas. Então, nós, famílias, precisamos ser um lugar de proteção, de acolhimento e de promoção, né? Porque cada filho é diferente de nós. Na sociedade como um todo,
nas empresas, isso se replica. Nós precisamos construir novas relações humanas nas empresas de profundo respeito pelo outro, numa relação de respeito entre todos, de baixo para cima e de cima para baixo. Na sociedade como um todo, a gente tem visto cada vez mais atitudes bastante adoecedoras, né? Toda vez que você vive uma desqualificação, você vive num ambiente inseguro, na violência, isso vai gerando em nós uma sensação de insegurança que cria ansiedade, que cria angústia, que precipita doenças mentais que estavam guardadinhas lá. Então, é possível prevenir, mas a prevenção em saúde mental está na mão das pessoas e não numa vacina. Doutor Barbeto, a Covid-19 está completando, agora a pandemia completando 6 meses ontem, né, no Brasil. É claro que nós temos aí um número, infelizmente, alto ainda de mortes, mais de 117 mil pessoas perderam a vida com a Covid, mas nesse momento em que as pessoas temem, em especial, a morte, né, não é então um momento de se repensar, não o como vou morrer ou do que vou morrer, mas como estou vivendo, ou seja, essa não é uma pergunta que essa pandemia nos leva também para esse lugar de reflexão? Perfeito, é exatamente o que você está dizendo e é esse o desafio que nós precisamos nos colocar. Como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E isso leva à necessidade de mudança. Agora, veja bem, você põe o teu carro lá na praia do Araçagi, teu carro novo, aí você fica ali, vai bebendo, vai batendo papo, vai conversando e não vê a maré subindo. Aí você lembra de tirar o teu carro quando a maré subiu. Aqui nós temos 2 problemas. Primeiro que praia não é lugar de carro, mas o carro está lá e o carro está cheio d'água. A mudança, ela precisa acontecer. Eu preciso estar atento à minha vida. Então, o que você falou é muito importante. Como eu estou vivendo? Onde que está a minha vida? Quais são os meus valores? O que eu quero de fato? Porque na hora da morte, ninguém vai perguntar quantos milhões eu tenho aí no banco? Para quem que eu vou deixar minha fazenda, minha loja, meu carro, minha casa? A pessoa vai dizer, será que eu tenho alguém para me dar a mão agora? O medo que eu estou sentindo, será que tem alguém que possa me acalentar nesse momento? E essa relação, ela é curativa e ela não tem preço. Então, tudo que você fizer depende de como você vive hoje. Se o seu carro está na areia, a maré está subindo, não espere a água bater no bumbum. Saia antes e assuma a direção da sua vida. Reveja os seus valores e tome uma direção diferente. Você pode. O trauma enfraquece, mas quando a gente revê a nossa vida e recupera a capacidade de agir, a gente consegue avançar. No Dia do Psicólogo, eu conversei aqui no Bom Dia com o doutor Alfredo Barbeto. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês e sucesso no Bom Dia e que esse Bom Dia seja um bom dia para uma nova vida. Um grande abraço e muito obrigado. Que assim seja. Obrigado também. Você ligado aqui na TV Difusora, são 7 horas e mais 43 minutos, 7h43, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão, quando chega o primeiro impacto. Olha, a Justiça Eleitoral está com uma campanha para que mesários voluntários possam se apresentar para trabalhar nas eleições de novembro. Vamos ver. O programa Mesário Voluntário é uma oportunidade dada pela Justiça Eleitoral aos cidadãos como forma de transparência durante as eleições. Em Caxias, região do leste maranhense, o número de mesários tende a ser reduzido, como explica o chefe de cartório da 4ª Zona. Houve uma diminuição em consequência da diminuição da quantidade de sessões eleitorais. Por que se reduziu a quantidade de sessões? Porque a quantidade de urnas ela está sendo insuficiente para que o eleitor ele seja redistribuído de uma forma mais adequada. Para se inscrever como mesário, é preciso ser maior de 18 anos de idade e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Para os que podem, o processo pode ser feito de 3 formas. Pelo site do TRE, através do endereço tre.ma.juiz.br, pelo telefone 0800 098 5000
ou procurando um cartório eleitoral mais próximo. Olha, a gente tem 3 canais de comunicação. Uma é dos mesários que já estão cadastrados no WhatsApp. Eles ficam manifestando interesse em continuar. São os mesários que voluntários trabalharam em 2018, porém continuaram e já manifestaram interesse. A outra forma, o mesário entrar em contato por telefone, do 3421-4344. E a outra forma mais utilizada é se inscrever no site do TRE Maranhão. As inscrições para mesário voluntário podem ser feitas a qualquer tempo, mesmo após o prazo de convocação. Para as eleições deste ano, esse chamamento começou em 18 de agosto e se estende até o dia 16 de setembro. Mas é bom lembrar que a inscrição como mesário voluntário não garante que o eleitor seja convocado para a função. Vamos falar de política agora com a participação do colunista John Coutrin. Comigo, John Coutrin. John, boa quinta-feira para você. Boa quinta, Adalberto. Boa quinta a todos. O senador Everton se manifestou sobre uma medida extremamente importante para a educação, a aprovação do novo Fundeb, agora de forma definitiva. Enfim, dá para respirar aliviado, porque sai governo, entra governo, muitas vezes é ameaçado esse fundo que é extremamente importante, eu repito, para a educação do país. Ufa, né, Adalberto? Ainda bem, porque o governo federal queria tratar disso só em 2021, não é? 2021. Aliás, 2022, não é nem 2021, 2022, e seria mais um ano aí de estabilidade em relação ao Fundeb. Bom, o senador Everton ontem se pronunciou sobre essa promulgação, Adalberto, do Fundeb, agora é permanente, e nós temos aí, né, as palavras do senador, que participou ali de toda a votação, né, todos os trâmites relacionados aí à promulgação do Fundeb. Vamos acompanhar. Educação de qualidade, educação precisa-se de dinheiro para se fazê-la. Agora, agir concretamente e aí colocar no livro máximo, na carta máxima da nossa legislação, que é a nossa Constituição, eu tenho o orgulho de dizer que foi essa legislatura que nós aprovamos e votamos ela e, claro, estaremos com a nossa marca na história e diante de todas as confusões, de todas as crises e todos os problemas que nós vivemos e esse fosso interminável de quem está certo ou errado no Brasil, finalmente uma pauta uniu essa casa e uniu o Congresso Nacional e une a sociedade. É o direito de financiar o futuro, é direito de financiar as crianças, é o direito de dizer que fizemos a nossa parte para ter uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais igualitária. Adalberto, é importante pontuar algumas coisas em relação à promulgação do Fundeb. Primeiro, o aumento de contribuição, né, do governo federal, essa parcela, que hoje é de 10%, ela vai ser escalonada até 2026, será uma contribuição, a contrapartida do governo federal de 23%. 23% de contribuição aí do governo federal em relação à parcela do Fundeb aos municípios, né? A educação básica. Além disso, importante destacar que 70% desse valor do Fundeb será para pagamento de professores. E não pode pagar aposentadorias e pensões. Botar na conta aí, né? Botar na conta esse valor. Então, é um marco histórico, como o próprio senador falou ali no Congresso. A gente aí aplaude a atuação tanto da Câmara quanto do Senado aí, né, na aprovação desse Fundeb que é tão importante para a educação do país, destacando também uma parte para a educação infantil. Vamos falar agora de política partidária, né? Isso. A ex-governadora Rosiana Sarney e o deputado Roberto Costa, a bancada do MDB, eles vão anunciaram aí agora uma data definitiva para se posicionar sobre as eleições de novembro, no caso da Prefeitura de São Luís. Que data é essa, John? Agora tem data, viu, Adalberto? Antes não tinha, era só especulação, era reuniões, né? Todos os dias reuniões. Nós falamos aqui ao longo da semana sobre essas reuniões do MDB, do Roberto Costa com a ex-governadora Rosiana Sarney, e eles decidiram segunda-feira, na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã, toda a cúpula do MDB, a bancada do MDB, né? A bancada, quando eu falo, os deputados federais, nós temos aí o João Marcelo, que virá para cá, temos o Wildo Rocha também, que participará da reunião, o ex-senador João Alberto, que é o presidente de fato,
Roberto Costa, deputado estadual, que é o vice-presidente. Todas as lideranças do partido estarão, portanto, reunidas, porque foi convocada, Adalberto, uma reunião do diretório do MDB. Ou seja, se convocou reunião do diretório, todos devem participar para deliberar sobre este ponto, que é especificamente as eleições de São Luís. A bancada federal, né, também vai participar, vai dar a sua opinião. E vale dizer o seguinte, Adalberto, nós falamos durante a semana, ontem inclusive, que o deputado Neto Evangelista e o Carlos Madeira eram os dois nomes aí que estavam brigando, né, na verdade, aí, para ter o apoio do MDB, os que mais hoje teriam a possibilidade de receber o apoio dos MDBistas. Mas a bancada federal disse que outros nomes também podem ser tratados nessa reunião de segunda-feira. A questão, Adalberto, é o seguinte, se a bancada federal vai participar, não é? Há também aí a importância também das direções nacionais do partido se entenderem, né? A gente sempre gosta de falar aqui no programa o seguinte, que essas questões de alianças, essas questões de costuras políticas, todas elas passam pela direção nacional. Exemplo do PT, como nós falamos, o diretório municipal do PT já decidiu pelo Rubem Júnior, mas há algumas tratativas a serem feitas a nível nacional com o PCdoB. Então, essa decisão do MDB aqui em São Luís vai envolver tanto o diretório municipal, né, as lideranças locais, estaduais, como também a direção nacional, né, um alinhamento entre os partidos. Mas o certo é o seguinte, segunda-feira, aí está marcado, portanto, o anúncio lá no diretório às 10 da manhã, vai sair o nome do candidato que será apoiado pelo MDB, como eu destaco aí o Neto Evangelista, Carlos Madeira também, e outros nomes, mas eu destaco esses dois aí com grandes possibilidades de receber o apoio do MDB aqui em São Luís. João, para encerrar, vamos corrigir a informação que a gente deu ontem? Sim. Esclarecer uma informação relacionada à Imperatriz, né? Ontem nós falamos que o pré-candidato Daniel Fim, doutor Daniel Fim, ele teria desistido dessa pré-candidatura. Na verdade, ele não desistiu. O Daniel Fim ainda é pré-candidato a prefeito de Imperatriz, mas é claro, há sempre aquelas conversas, né? O partido dele, o PSDB, com Podemos, pode haver uma composição mais na frente, mas no momento o pré-candidato o Daniel Fim é pré-candidato a prefeito de Imperatriz. E ontem no Ponto e Vírgula você ouviu, inclusive, agora falando sobre confirmação de candidatura, Isso. O Wellington do Curso, né? Confirmou. O Wellington do Curso. O Wellington do Curso ontem, ele deu uma entrevista aqui, ao Sistema Difusora, ao Ponto e Vírgula, no final da tarde na Rádio Difusora, Adalberto, e ele confirma a pré-candidatura. Mas por trás disso tudo, há declarações do próprio senador Roberto Rocha, presidente estadual do PSDB, do Roberto Rocha Júnior, presidente municipal do PSDB, que disse que em 48 horas resolveria isso, dizendo que o Wellington, que é pré-candidato Wellington do PSDB, ele participou e soube de um acordo que foi feito em 2018. Nós mostramos o vídeo, inclusive, aqui, o senador Roberto Rocha falando que o PSDB apoiaria o Brade nas eleições deste ano, porque naquela época o Brade era pré-candidato a governador, abriu mão para apoiar o Roberto Rocha, em contrapartida aí, o PSDB firmou aliança, portanto, para apoiar o Eduardo Brade nas eleições deste ano. O fato é que não está descartada aí uma composição, digamos assim, mas por enquanto continua pré-candidato. Por enquanto, o Wellington continua pré-candidato a prefeito. Pode haver uma composição, o próprio Wellington falou o seguinte ontem na entrevista, que ainda vai conversar com o Brade, né, até o dia 5 de setembro, que sentou com o Roberto Rocha Júnior, o senador Roberto Rocha. E aí até o dia 5 tudo será definido. E que foi oferecido a vice a ele, mas que ele vai decidir, vai conversar e vai tratar sobre isso. Obrigado, John. Até amanhã. É o tempo que está corrido hoje, gente. Vamos lá, vamos em frente. Você ligado no Bom Dia em todo o estado. Vamos ver como é que está o tempo agora, gente, no interior e também na capital. Vamos para a Imperatriz. Imagens são do climaauvivo.com. Imperatriz deve hoje ter céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Está aí a imagem na tela para você. Vamos ver qual é a máxima e a mínima? 20 graus de mínima, a máxima 37 graus. Olha que imagem bonita aí de Imperatriz, do centro de Imperatriz. Imagens, nesse momento, imagens em tempo real para você. Portanto, hoje 20 graus é a mínima, 37 a máxima em Imperatriz. Agora vamos ver como é que fica o tempo hoje na capital de todos os maranhenses. Vamos ver com imagens da Praça Deodoro, a previsão para hoje em São Luís com imagens em tempo real.
céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva rápida e isolada. Essa é a previsão. Para hoje você tem as imagens da Praça Deodoro neste exato momento. Temperatura mínima para hoje na capital dos maranhenses, 25 graus. A temperatura máxima deve ficar aí na casa dos 32 graus, portanto, nesta quinta-feira. Está meio abafado o tempo ainda, mas agora, pelo menos, nesse final do mês de agosto, já dá aquela brisazinha maior, melhor do que no começo, do que julho e começo de agosto, né? Você já vê aí nas próprias palmeiras aí, ó, balançando, já dá aquela sensação melhor. Mas eu repito aí, 25 de máxima, 32 de mínima, é a previsão para São Luís no dia de hoje. Agora, imagens do clima ao vivo, outravez.com. Temos a Açailândia, em tempo real, imagens para você, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo ainda aberto, hein? Ainda sem nuvens, essa é a previsão para a Açailândia. Você vê algumas nuvens aí no céu, portanto, nublado, mas essa é a previsão para hoje. A mínima lá vai ser de 25 graus e a máxima 39 graus. Açailândia, terra de gente trabalhadora aí, acompanhando a nossa programação aqui no nosso Bom Dia Maranhão nesta manhã. Vamos conferir a previsão agora para mais 3 cidades aqui nesta quinta-feira para você. Vamos lá? A gente começa com Caxias, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 23 de mínima, 34 de máxima. Colinas hoje com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 21 de mínima, 35 de máxima. Baixada Maranhense com São Bento, com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, mínima de 24, máxima de 31 graus. Você ligado no nosso Bom Dia nessa manhã? Olha, no mês de agosto a gasolina teve a maior alta desde o início da pandemia, hein? Só nesse mês o preço dos combustíveis foi reajustado, gente, 2 vezes nas refinarias. Vamos ver. A oscilação no valor do combustível incomoda os imperatrizenses. Isso porque teve o segundo aumento consecutivo neste mês. Na última sexta-feira, a Petrobras aumentou o diesel em 5%, enquanto a gasolina teve aumento de 6% nas refinarias. Conforme a oscilação do preço no mercado externo, que serve como base, né, para a precificação dos combustíveis no nosso mercado interno. Então, como houve uma pressão do câmbio com relação à sua elevação no espaço de tempo recente, a gente acaba sofrendo essa mesma influência no preço do combustível. O economista explica ainda que a oscilação nos preços se deve muito à lei da oferta e procura, além de influenciar nos preços de outros produtos e serviços. O impacto do combustível ele se dá em toda a cadeia produtiva, ou seja, vai desde aquela empresa que transporta o alimento ao supermercado, ao carro de entrega do supermercado, ao delivery que você recebe em casa. O preço médio da gasolina é de R$ 4,39, maior valor desde março, quando teve início a pandemia no país. Com o preço mais caro e a tímida retomada das atividades econômicas após a crise causada pela Covid-19, o consumidor final se desdobra para enfrentar o momento. Todo mundo reclama, todo mundo. Já está ruim para andar, o povo. Todo mundo com medo dessa epidemia, já está difícil, o dinheiro está difícil, muitas pessoas sem trabalhar e com o aumento desse aí só prejudica mais ainda, né? Com essa alta do combustível e as pessoas também ainda com muito medo de sair, a gente termina rodando muito e conseguindo fazer pouco, né? Mas ao mesmo tempo o consumo é o mesmo e aumenta, e a gente sente no bolso. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você tem no portal MA10, tá bom? A gente se encontra então amanhã, você tem imagens, vamos para imagens agora ao vivo da capital, vamos para a Praça Deodoro, gente, assim que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje, amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau e até lá.